Bom, parece que o caso do Ítalo Santos não tem fim. Faz alguns meses, né, que já aconteceu o fatídico vídeo do Felca. De lá pra cá, muitas coisas aconteceram. Teve a prisão do Ítalo Santos, suas contas caíram, da Camilinha também. Ela já defendeu o cara e continua. Já o Felca, que foi a pessoa que fez o exposed desse caso, ele ganhou mais fama, foi participar da Rede Globo e agora tem um quadro específico ali pra ele tá comentando. Agora ele é uma pessoa que é bastante julgada, né? Aquilo que eu falei pra vocês até no último vídeo que eu falei a respeito do caso do Felca, por exemplo. Ele antes era dado como herói, mas agora tá sendo dado como vilão. Mas não podemos negar, mano, o feito do vídeo dele é uma parada enorme, é muito grande. Mesmo que o rumo do Felca esteja indo pra um lado que algumas pessoas não estão se agradando, não estão gostando, ainda assim o que o Felca fez aqui é uma parada que tem que ser sim admirada e elogiada. O caminho do Felca tá crescendo cada vez mais, mano. Embora ele esteja recebendo um pouco de hate por causa de algumas coisas que ele anda fazendo aí na internet, ainda assim ele tá crescendo cada vez mais. Já quando vamos falar do Ítalo Santos, não podemos dizer a mesma coisa. O cara já teve o pedido negado algumas vezes e, cara, vou falar pra vocês com sinceridade, caso ele realmente fosse solto, eu ia ficar bastante admirado, mano. Porque provas não faltam, né, rapaziada? Inclusive, nessa última semana, o Felca, ele foi na delegacia depor contra o Ítalo Santos. A mesma coisa aconteceu com a Camilinha, ela foi ouvida lá pelo juiz. Óbvio que ela depois a favor do cara, a gente sabe que isso aqui ia acontecer. Pasmem, rapaziada. Eles ficaram na expectativa que o Ítalo Santos iria ser solto, velho. E viraria meio que um Bolsonaro, tá ligado? Iria ficar na sua casa ali, sei lá, pagando a pena por um determinado tempo pra depois ele ser julgado de novo. E é justamente isso que o advogado dele tá tentando, pelo menos, né? Meio que uma prisão domiciliar. Porém, toda vez que eles tentam, está sendo negado. Porém, recentemente agora, eu acho que não tem nenhum dos dias direito, acabou saindo uma notícia nova e eu também vi alguns perfis, principalmente lá no TikTok, falando que o Ítalo Santos estava sendo solto e tanto a Camilinha como também todas as pessoas ali da turma do Ítalo Santos estavam reunidos ali, chorando de emoção porque ele estava sendo solto e tal. E eu fiquei, mano, sério que isso aqui é real, velho? Eu fiquei meio que, tipo, pensativo mesmo, sabe, rapaziada? Aí eu fui procurar em fontes mais confiáveis, digamos assim, e eu vi que, cara, que realmente elas foram lá ver o cara, ou tentar ver ele, tá ligado? A turma do Ítalo Santos, mas eles não tiveram sucesso, só viram ele passando ali de fundo. Na real, todos eles estavam na expectativa do juiz determinar e dar pra ele uma prisão domiciliar. E aí o Ítalo Santos com seu marido, eles foram ouvidos de novo, né? Tiveram uma nova audiência e de novo eles tiveram o pedido de liberdade negado. Esse foi o motivo lá da reunião lá do pessoal da turma do Ítalo Santos, onde eles estavam vendo, estavam chorando ali porque eles não puderam conversar com ele, óbvio, só viram ele passando de longe e tal. Mas assim que eu vi aí essa parada aí do TikTok, porque não era apenas essa conta, tinha várias outras ali postando várias e várias notícias dizendo que o cara tinha sido solto. Mas não, mano, era apenas, sei lá, ele passando no fundo, o pessoal que foi lá pra fazer uma visita tava vendo de longe e se emocionaram, tá ligado? Basicamente isso. Então, por resumo da obra, o Ítalo Santos, ele não foi solto, rapaziada. E, sinceramente, apenas uma opinião minha, eu acho que ele não vai ser nem tão cedo. Eu acho que já é o quarto ou quinto pedido de liberdade dele que é negado, velho. O advogado dele tá tentando fazer um monte de coisa com habeas corpus, mas todas as vezes que eles fazem alguma coisa ou tentam fazer, é negado pelo juiz. Eu não sei se o juiz, ele tá com aquela pressão, tá ligado? Porque esse caso ele acabou explodindo no Brasil todo, por causa do vídeo do Felca, porque eu acho que se fosse em outro momento, talvez eu acho que ele aceitasse esse pedido de liberdade e ficar pagando na sua casa, tá ligado? Algo desse tipo. Eu acho que poderia acontecer sim se esse caso não tivesse viralizado tanto aí na internet, fora dela também, né, cara? Porque não foi apenas uma ou duas pessoas que comentou, foi literalmente o Brasil todo. Todo mundo aqui sabe quem é o Felca e sabe que é o Ítalo Santos por causa desse caso. Então, vamos colocar a cabeça pra funcionar. Se esse juiz aceitasse essa liberdade pra esse cara, imagina aqui como ficaria a vida desse juiz. A vida dele ia cair de cabeça pra baixo, o pessoal ia procurar saber de tudo do cara. Ele ia ficar marcado como o juiz que deu liberdade pro Ítalo Santos, né? Um cara que foi exposto aí, mano, por ficar se aproveitando de menores, divulgando eles e fazendo N outras coisas. Resumindo, não ia cair muito legal pra ele não. Porém, é basicamente isso, né, rapaziada? Essa atualização que tivemos, né, foi que nessa última semana, tanto o Felca como também a Camilinha foram depor. O Felca, óbvio, pra reforçar ainda mais a sua ideia, a sua opinião a respeito do Ítalo Santos, as coisas que ele expôs ali no seu vídeo. E a Camilinha já é diferente. Ela foi ali pra se defender e defender o Ítalo Santos também. Meio óbvio que o juiz não vai levar, assim, ao pé da letra tudo que ela tem a dizer, porque, querendo ou não, mano, ele influenciou muito a sua vida. E aquilo, a Camilinha só tem toda essa fama, só tem tudo que ela
tem hoje por causa do Ítalo Santos, cara, isso daqui é óbvio. Mas o troco que ela teve pra conseguir essa fama, todo esse dinheiro, foi a troca da sua inocência. Eu acho que isso tá sendo considerado pelo juiz para ele negar todos esses pedidos de liberdade do cara. Mesmo que a vítima, no caso aqui, né, que seria a própria Camelinha, estivesse a favor do Ítalo Santos, defendendo ele e tal. Mas é aquilo, o juiz pode considerar N outras coisas. E é por isso que o Ítalo Santos tá preso e eu acho que ele vai continuar preso por um bom e longo tempo. Mas enfim, eu acho que essa é a última atualização recente que temos a respeito desse caso. Eu fiquei bastante surpreso quando eu vi essas notícias saindo que o Ítalo Santos tinha sido solto, que tava lá a Camelinha chorando de emoção por causa disso, junto com toda a turma lá do Ítalo e tal, e blá blá blá, enfim, cara. Mas a única coisa que aconteceu mesmo foi que eles foram meio que visitar o cara, visitar a distância, né, que só viram ele passando de longe. E não pra recepcionar a saída dele, cara. Mano, se isso daqui acontecer, eu tenho certeza que a internet vai cair no chão, mano. E a opinião minha também, mediante a todas as coisas que a gente já viu saindo assim da justiça, eu sinceramente espero estar errado em relação a essa opinião, porém pelo que a gente já viu acontecer aqui no Brasil, né, casos como esse não duram muito, né, o cara, sei lá, em menos de 1, 2 anos, ele até consegue sair da cadeia. Como eu falei pra vocês, mano, eu só acho que não aconteceu por causa da pressão toda em relação a esse caso, porque a gente sabe muito bem tanta coisa que foi exposta, o tanto que viralizou aqui no Brasil, então talvez seja por isso que o juiz tá segurando tanto assim o Ítalo Santos e não tá dando essa liberdade pra ele, tá ligado? Ou pra ele pagar sua prisão na sua casa, porque eu tava achando que ia acontecer, né, porque geralmente esses ricos sempre conseguem alguma coisa semelhante a isso. Porém a justiça nesse caso tá surpreendendo positivamente todo mundo, né, porque não deram liberdade pro cara, ele tá pagando lá e tá fazendo de tudo pra tentar sair, mas não tá conseguindo. Pô, eu espero que continue assim, né, mano? Infelizmente o Ítalo Santos, ele fez diversas coisas erradas aqui na internet, isso daqui não tem como negar. Tanto é que vocês conseguem ver, né, que as vítimas dele, ou a vítima dele ali, especificamente a Camelinha, que foi uma das mais afetadas, ela tá a favor do cara, mano. E aquilo, né, ele deu fama, deu dinheiro pra ela. Então ela tá pouco se importando se ela perdeu sua inocência, se perdeu tudo que ela tinha que perder ali na época da sua adolescência, né? Porque, cara, olha isso aqui, rapaziada. Você consegue enxergar essa menina aqui como, né, que tem 18 anos, né? Ela acabou de completar 18 anos. Parece que ela já tem 30. E por aí vai, né, mano? Mas, infelizmente, pro pessoal aí a favor do Ítalo Santos, estão um pouco decepcionados com a justiça, porque a justiça, ela está fazendo o seu dever. E nesse caso do Ítalo Santos, estão fazendo muito bem feito, porque todas as vezes lá que o advogado do Ítalo Santos tenta pedir alguma liberdade pra ele, é negado, cara. O juiz fala, dá um prazo, fala que depois vai ver, mas deixa sempre assim, pra segundo, tá ligado? E, mano, que fica assim por um bom e longo tempo, né? Bom, mas enfim, rapaziada, é isso. Esse é o vídeo de hoje, não quero me estender tanto. É um caso curto, apenas pra comentar a respeito e mostrar também uma atualização a respeito de todo esse caso aí do Ítalo Santos, Camelinha, Felca, enfim. A gente sabe que é um caso bastante desgastante, muitas coisas aconteceram durante os últimos meses. E o Ítalo Santos, depois que ele foi preso, todas as vezes que o seu advogado tentou fazer um pedido de liberdade, sempre foi negado. Nessa última semana, aconteceu a mesma coisa de novo. Teve ainda assim a presença ali da Camelinha e também de outras pessoas ali da turma dele pra fazer essa visita. Foram lá ver ele e viram só o cara de longe, não conseguiram nem chegar perto dele ou falar alguma coisa. Tinha alguns posts e também alguns portais e vídeos no TikTok dizendo que o cara tinha sido solto, mas não, mano, ele continua preso e muito bem preso, viu? Mas é isso, esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. Deixa sua opinião também nos comentários, o que vocês estão achando, se vocês acham que ele vai ficar preso por mais tempo ou que ele pode sair a qualquer momento. Porque é aquilo, né, mano, a justiça, ela tá bem, tá, mas tem vezes que ela dá uma falhada aqui, mano, que é brincadeira, viu? Porém, nesse caso aqui, eu acho que não temos o que reclamar no momento. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Lembrando que se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like pra ajudar o YouTube a divulgar mais e também ativa o sininho. Agradeço a todos, abraço e até o próximo vídeo.